Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta quinta-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para este dia de hoje. Hoje somos chamados a meditar o Evangelista São Mateus, capítulo 18, versículo 21, ao capítulo 19, versículo 1. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Nós continuamos meditando o capítulo 18 de São Mateus e adentramos ao primeiro versículo do capítulo 19. É interessante percebermos que logo antes, Cristo nos ensinou quais deveriam ser os passos para a vivência da correção fraterna. De fato, foi aquilo que nós meditamos no dia de ontem, quarta-feira. Diante desta realidade do perdão que Cristo apresenta aos seus discípulos, Pedro interpela: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E é interessante percebermos a resposta de Jesus, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Nós poderíamos até fazer um cálculo matemático, mas este não é o objetivo de Cristo quando coloca este posicionamento. Mas é dizer que devemos perdoar sempre, indefinidamente. Não existe um limite para o perdão. E isso é exemplificado por esta parábola que nós acabamos de ouvir. O patrão que chama os servos para fazer este acerto de contas, chama primeiro este que lhe devia uma enorme fortuna. Em algumas Bíblias, em algumas traduções, nós veremos até este valor, que equivaleria a 340 toneladas de ouro. E diante do pedido deste servo de compaixão, de dar-lhe um prazo para que ele pudesse pagar esta dívida, Cristo, ou melhor, o patrão, lhe dá este prazo. No entanto, quando ele encontra um outro servo que lhe devia uma fortuna irrisória, uma quantidade irrisória, nós poderíamos dizer, deveria meio quilo de prata, ele não é capaz de viver esta mesma compaixão. Vemos aqui que são duas medidas bastante diferentes. O primeiro deve algo que nem com o trabalho de toda a vida poderia pagar. O outro deve uma quantia muito pequena.
E Cristo com isso quer exemplificar o perdão que Deus nos dá. A nossa falha, o nosso pecado contra Deus é muito maior do que as ofensas que recebemos dos nossos irmãos, do que a realidade do perdão que nós somos chamados a dar aos nossos irmãos e irmãs. E mesmo tendo essa grandíssima dívida com Deus, Ele nos perdoa, Ele nos chama para junto de si. E por isso nos convida também, então, a perdoar aqueles que cometem essas pequenas ofensas, essas pequenas dívidas contra nós. E assim Cristo, mais uma vez, vem reevocar essa necessidade do perdão que devemos viver entre nós, na certeza de que o perdão que oferecemos ao nosso irmão é muito pouco em comparação ao perdão que nós recebemos de Deus. E por isso devemos perdoar sempre e indefinidamente. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, OSM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, para que amanhã possamos mais uma vez nos alimentar da palavra de fé e vida.